Bom dia, sejam bem-vindos. Nossa segunda live hoje sobre oração. Vou fixar aqui o assunto. Sejam bem-vindos. Compartilhe essa live com alguém, para que nós possamos juntos crescer em oração. Fixado. Sejam bem-vindos. Quero te convidar nessa manhã a elevar os seus pensamentos aos céus. Sabe, tudo é sobre Jesus. Essa live é sobre Jesus, a minha vida, a sua vida é sobre Jesus. E eu quero te convidar nesta manhã a elevar os seus pensamentos a Jesus. Que Ele possa derramar sobre nós nesta manhã o espírito de sabedoria, de conhecimento. Que nós possamos juntos crescer nesta manhã através da palavra de Deus. Sim, Pai, nós temos sede e fome por você. Nós temos sede e fome, nós somos uma geração faminta. Nós somos uma geração faminta por você, Pai. Nós temos fome e sede, por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui. Sim, Pai, queremos mais da Tua presença. Sejam bem-vindos, amados. Compartilhe essa live com alguém. Hoje nós vamos falar sobre crescer e frutificar através de uma vida de oração. Nós vamos aprender com Jesus. Jesus, Ele tem muito a nos ensinar. Nós vamos aprender com Ele. Eu quero te desafiar a convidar alguém a participar dessa live. Compartilhe no seu Instagram. Convide alguém. Porque Jesus, Ele, nesta manhã, Ele busca corações que estão famintos e sedentos por Ele. Sabe? Isso move o coração de Jesus. A fome e a sede por Jesus move o coração dele. Sabe? E eu quero te convidar nesta manhã que o seu coração esteja queimando por Jesus. Queimando pela presença dele, por mais dele, por mais dele. Sabe? Maria, ela comoveu o coração de Jesus com a adoração sincera dela. E eu quero te convidar neste momento a desligar os seus pensamentos das coisas dessa terra. Sabe? E olhar para Jesus e fazer essa declaração: eu tenho fome e sede por ti. Eu tenho fome e sede por ti. Jesus, nós queremos mais. Nós não queremos somente, Pai, orar, mas nós queremos crescer, nós queremos frutificar através de uma vida de oração. Nós queremos, Pai, através deste lugar, sermos, Pai, fortalecidos, alimentados. Não queremos caminhar em fraqueza. Faça essa oração comigo. Você que está entrando agora, convide alguém, compartilhe esta live, para que nós juntos possamos crescer em oração. A palavra de Deus diz que nós precisamos compartilhar aquilo que nós temos. E que você possa nesta manhã abrir o seu coração. Sejam bem-vindas, amadas, queridas, as minhas irmãs do grupo de oração que está entrando aí. Sejam bem-vindas, mulheres guerreiras. Que o Senhor possa nesta manhã derramar sobre você a presença dEle, o conhecimento dEle, sabe? Eu não tenho nada para te oferecer, mas Deus, Ele é grandioso e poderoso. E através da minha vida, eu creio que hoje Ele vai falar muito ao nosso coração. Sabe, como Ele já tem falado comigo durante esses últimos dias, como Ele tem falado comigo hoje, como Ele falou comigo durante essa madrugada. Sabe, amados, coisa mais maravilhosa é acordar e ouvir a chuva caindo. Choveu aí onde você está? Foi maravilhoso, eu ouvi aquela chuva e eu glorifiquei, e eu agradeci. Eu falei: ah, Senhor, como são incontáveis as tuas bênçãos. Sabe como nós muitas vezes somos tão ingratos e não agradecemos.
Obrigada, Jesus, pela chuva. Obrigada por esse vento que vem do norte, do sul. Obrigada, Jesus. Obrigada. Sabe, Ele traz refrigério. Ele é um pai bondoso. Ele é um pai amoroso. Ele preocupa com os filhos dele. Mas nós precisamos agradecer e engrandecer o nome de Jesus. Mas nós precisamos nos levantar. Nós precisamos caminhar. E nós precisamos mergulhar neste rio. Nos fortaleça, Pai, através da Tua palavra. Nos fortaleça, Pai, através da Tua palavra nesta manhã. Que nós possamos ser encorajadas, fortalecidos, Pai. Que nós possamos ter este ânimo, esta força de caminhar e de mergulhar, Pai, na Tua presença. E não somente ficar esperando. Pai, quando o Senhor chegou naquele poço, o Senhor disse para aquela mulher: dá-me de beber. Jesus pediu para aquela mulher: dá-me de beber. Sabe, Jesus, Ele pede para você hoje, nesta manhã: dá-me de beber da sua fome e da sua sede. Sabe, você tem fome e sede, Ele busca por sedentos por Ele. Sabe, é através do lugar de oração. Não há outro caminho, amados. Não há atalhos, não há outro caminho senão pela oração. Sabe, e eu quero encorajar vocês. Eu quero nesta manhã falar ao seu coração: desliga a sua mente das coisas do mundo neste momento. Sabe, eu sei que é uma live, eu sei que nós estamos distantes, mas o Espírito Santo, Ele está presente em mim e em você. E Ele nesta manhã, Ele quer trazer refrigério, Ele quer renovar mentes, Ele quer trazer a verdade sobre a nossa mente. Sabe, mas nós precisamos estar arraigados nele, nós precisamos estar com os nossos olhos fixos nele. Ah, Pai, eu quero declarar sobre a vida de cada um que já está nessa live a Tua verdade. Pai, somos sedentos. Nós somos sedentos por Ti, Pai. Pai, nós queremos mais. Nós não queremos caminhar em fraqueza. Nós não queremos, Pai, viver uma vida sem fruto. Mas nós queremos, Pai, crescer e frutificar contigo, Pai. Jesus, nos ensina através da Tua palavra hoje. Que não sejam as palavras da Mônica, mas que sejam palavras Tuas, que venham do Teu trono, Pai. Ai, aqueles que acham que não sabem orar, aqueles que acham que não são dignos, Pai, que você derrame o Teu amor nesta manhã, que você derrame a Tua verdade nesta manhã. Ah, Jesus, vem mesmo, Jesus, vem. Vem, Jesus, vem. Vem, Jesus, sobre a minha vida, vem sobre a vida de cada um que está nessa live. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Compartilha essa live com alguém. Compartilha essa live, sabe? Muitas vezes eu já me segurei tantas vezes para não mandar áudios de oração. E eu sei que o Senhor, Ele nos usa nos mínimos detalhes. Sabe, tem alguém que precisa ouvir esta palavra. Hoje a palavra é viva. A palavra, ela traz transformação. A palavra, ela traz a verdade de Jesus. Nós precisamos compartilhar aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Vem, Jesus, vem. Vem sobre a minha vida. Vem sobre a vida de cada um que está nesta live. Vem, Jesus, nós queremos experimentar rios de águas vivas nesta manhã. Não é somente uma live, não é somente um momento. Ah, Jesus, mas é um momento que nós estamos contigo. É um momento que nós separamos para aprender de você. Ah, Jesus, como nós temos que aprender de você, Jesus. Como nós temos, Jesus, que aprender de você, de aprofundar. Nós sabemos tão pouco. Fala conosco nesta manhã, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Derrame-se na presença dEle. Sabe, o coração dEle se move quando nós nos derramamos na presença dEle. Jesus, Ele chorou quando Maria se derramou na presença dEle. Sabe, nós temos tantos lugares que podemos ir, mas só há um lugar que nós somos renovados, que nós somos restaurados, é na presença dEle. É na presença dEle, só há um lugar. Eu quero te desafiar nesta manhã a compartilhar esta live. Sejam bem-vindos. Ai, amados, Jesus é maravilhoso, sabe?
E eu quero compartilhar nesta manhã com vocês como crescer e gerar fruto através de uma vida de oração. Quando nós oramos, muitas vezes nós não entendemos que através do lugar de oração nós geramos um crescimento, nós geramos glória ao nosso Pai. E hoje eu quero falar sobre isso, como do lugar de oração, muitas vezes nós entramos para receber algo. Mas nós vamos aprender com Jesus hoje que através do lugar de oração nós glorificamos o nome dele. Através do lugar de oração nós glorificamos quem ele é. Sabe? E nós precisamos entender isso para que nós sejamos todos os dias fortalecidas. E eu quero, antes de entrar na palavra, eu quero falar algumas dicas que são essenciais para crescermos e frutificarmos em oração. São coisas simples, mas que precisam ser diárias. Amém? A primeira dela é uma vida de devocional. O que inclui na vida de devocional? A leitura da palavra, a meditação nessa palavra. Muitas vezes nós lemos rapidamente e não paramos para ouvir a voz do Senhor, sabe? Você pode ali, você lê um capítulo, você escolhe um versículo e você começa a meditar neste versículo, né? Eu vou escolher um versículo para nós meditarmos nele. Vou escolher aqui, vamos ver, vou deixar o Espírito Santo direcionar. Salmos 40. Eu leio todo o capítulo. Nunca leia um versículo só. Leia sempre o capítulo todo. Para que você possa ter uma visão do contexto daquela história. Para que o Espírito Santo possa falar com você. Salmos 41, versículo 1 diz: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos da adversidade. Tá bom, eu vou meditar sobre esse versículo e eu vou falar com Deus sobre esse versículo. Pai, será realmente que eu sou feliz? Será realmente eu tenho me preocupado com o pobre? Será que eu tenho usado aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos para ajudar os pobres? Pai, fala comigo através da tua palavra. O Senhor tem me livrado em tempos de adversidade. Pai, eu quero ser grata a Ti. Obrigada, Jesus. Eu sei que mesmo sem merecer, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me livrado. Mas me ajuda a ter um coração assim. Me ajuda a ter um coração grato, Jesus. Me ajuda a me interessar por aqueles que o Senhor coloca no meu caminho. Me ajuda, Jesus. Me ajuda a ter sensibilidade. Me ajuda a ver com os Teus olhos e não com os meus. Sabe, nem sempre a necessidade do pobre é alimento, sabe? Às vezes é você parar, às vezes é você orar por alguém, é você ouvir alguém. As pessoas não ouvem, as pessoas não querem ouvir. Aí você começa a falar com Deus através daquele versículo, sabe? E o Espírito Santo ele vai falar com você, mas você precisa ter tempo, não é algo rápido. E você vai meditando e você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo, sabe? É maravilhoso. Então, eu quero te desafiar a ter esse tempo de devocional. Aí você pega, você pode escrever, sabe? O que o Espírito Santo falar com você, você escreve. Você vai escrevendo. O Espírito Santo, ele fala através do nosso pensamento, através dos nossos sentimentos, quando nós estamos ligadas com ele. Então, a vida de devocional, ela começa assim. Outra coisa que é muito importante para crescermos e frutificarmos é uma vida de jejum. Sabe, o jejum, ele não vai mudar Deus. O jejum, ele vai nos transformar. Para que nós possamos aceitar a vontade de Deus sobre a nossa vida. Porque quando nós começamos a viver uma vida de devocional, uma vida de jejum, uma vida de oração, de meditação na palavra, aqueles sonhos que você tinha, sabe? Aquilo que você corria atrás com tanto custo, sabe? Com tanta dificuldade, não vai mais ser importante para você.
Porque você vai conhecer o coração de Jesus sobre os sonhos da sua vida e você vai começar a ansiar pelo que ele tem para você, não pelo que você quer. Então a vida de jejum não é para mudar quem ele é para mudar quem nós somos. Porque ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas nós precisamos estar neste lugar, sabe, de jejum. E jejum, amados, nós precisamos fazer, é um sacrifício. Sabe? Ah, mas eu não posso ficar sem café que a minha cabeça dói. Eu não posso ficar sem açúcar porque a minha pressão cai. Aí a gente começa a nos limitar. Não, amados. Quando nós entramos no lugar de jejum, segundo o coração de Jesus, ele é o nosso alimento. Ele é o nosso alimento. Sabe? Nós precisamos entender isso. Nós nos ligamos às coisas dessa terra e nós esquecemos que ele é o nosso alimento e ele vai começar a te alimentar de uma maneira poderosa e gloriosa. Sabe, eu era muito viciada em café. E há muitos anos atrás, 6 anos atrás, eu fui desafiada a fazer um jejum de 30 dias de café. Eu, particularmente, não acreditei que eu ia conseguir. Amadas, mudou a minha vida. Não tem nada a ver com café, sabe? Não tem nada a ver com o que eu gosto. Mas aqueles 30 dias, sabe? Jesus, ele me ensinou que depender dele é muito melhor. Ele me ensinou que as coisas dele têm muito mais prazer, são muito mais saborosas. Sabe, hoje eu posso ficar 1 ano sem café, não me faz falta. Não me faz falta doce, eu não tenho mais amor por essas coisas, sabe? Eu aprendi a ser alimentada pela palavra, pela presença dele, e é maravilhoso. Às vezes eu não estou de jejum e eu esqueço de comer, porque eu tô tão acostumada que eu acho que eu tô de jejum. Então passa a ser algo enraizado na sua vida. Jejum não é aquele que você faz para ganhar algo de Deus. Ah, eu vou jejuar 7 dias, Deus vai restaurar meu casamento, Deus vai arrumar um emprego para mim. Não. Ele ama restaurar, ele ama abençoar. Mas primeiro ele quer tratar comigo e com você. Primeiro ele quer nos levar nesse lugar de fraqueza, para que ele possa tirar de nós aquilo que não é bom. Amém? Então esses são os 3 principais pontos que nós precisamos para crescermos em oração. A gente não cresce de um dia para o outro, sabe? E não crescemos sozinhos, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de Jesus para nos fortalecer, nós precisamos das irmãs. Sabe, eu sempre convido as irmãs para jejuar comigo. Eu sempre tenho alguém que está jejuando comigo perto. Eu sempre tenho uma companheira de oração que estamos orando pelos mesmos alvos, em concordância. Porque a palavra de Deus diz, onde tiver 1 ou 2 concordando, ele fará. E eu creio nisso, sabe? E eu tenho tantos testemunhos, eu ainda vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês. São inúmeros, incontáveis. Para crescermos em oração, nós precisamos olhar para a vida de oração, para a vida de jejum, de uma maneira diferente. Para crescermos em oração, nós precisamos ter uma visão diferente de quem é Jesus. Sabe, eu não vou crescer somente pelo desejo. Eu não vou crescer e frutificar somente porque eu quero. Não, é a vontade dele. Mas para isso eu preciso fazer a vontade dele. Sabe, nós vamos aprender hoje através da palavra. Eu vou ler muitos versículos que falam sobre isso, para nós aprendermos sobre o que Jesus espera de nós, sabe? Eu preciso ter uma visão da oração como algo agradável, como algo que transforma, que traz impacto na minha vida, como algo não que me leve a um lugar, mas que me leve em algo além, a um lugar onde eu não possa ir sozinha. Eu preciso entender e compreender que a oração, ela gera algo. A oração, ela traz benefícios. Eu preciso entender isso e não somente ir com uma lista de papel, sabe? E orar rapidamente e sair dali. Não, a oração não é isso. Sabe, Jesus nesse tempo, ele tem levantado uma geração que tem ido ao coração dele para entender. E na última aula nós vamos falar sobre isso, sobre casa de oração. Amém? Isaías 56:7 diz:
Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Alegria, regozijo na oração, sabe? Não é um dever religioso. Eu não orei, nossa, peso na consciência, eu não vou ser abençoada, nossa. Não. Oração não é isso, sabe? Alegria, regozijo nesse lugar de oração. Nós precisamos entrar de maneira diferente. Nós precisamos entrar, como nós falamos ontem, entendendo que Deus, ele é maior do que tudo aquilo que nós vamos apresentar a ele. Salmos 37:4 diz: deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Sabe, deleitar no Senhor é se entregar, é descansar, é repousar. Seja bem-vinda, irmã Terezinha de São Paulo. Que bênção ter você com a gente, Val do Rio, todas as irmãs amadas do meu coração, sejam bem-vindas. Crescer em oração é uma caminhada, não é um lugar fixo, sabe? Porque nunca, todos os dias não vai ser a mesma coisa. Todo dia vai ser algo diferente. A cada dia vai ser algo novo. Então crescer em oração é você caminhar, sabe? É você frutificar. Amém? Em Lucas 11, diz: aconteceu estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Amados, eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo. Sabe por quê? A gente não pode olhar para esse versículo só para ele. A gente precisa olhar para o contexto desse versículo, amados. Sabe? A gente precisa ler todo esse livro de Mateus. A gente precisa entender o que Jesus estava fazendo naquele momento. A gente precisa entender o que Jesus estava fazendo. Seja bem-vinda, Juliana, Patos de Minas. Meu pai é mineiro de Arcos. Que bênção, cidade linda. Sabe, esse contexto, Jesus, ele tinha terminado de alimentar quase 5.000 pessoas. Ele tinha curado. A palavra de Deus, ela é tão clara que ela diz: ele curou todos os enfermos. Todos. Não diz, ele curou alguns. Não, ele curou todos os enfermos. Todos os enfermos. Sabe? E os discípulos olharam para ele e dizem: ensina-nos a orar. Que bênção, Fortaleza. Linda Fortaleza. Estive aí na base da Íris, em Fortaleza. Uma bênção. Sejam bem-vindos, amadas. Vocês é uma bênção. E eu quero te perguntar, quando você pede Jesus para te ensinar a orar, você pede pelos milagres ou porque você entendeu o que os discípulos queriam dizer? Sabe? Os discípulos, eles disseram: ensina-nos a orar. Eles poderiam muito bem, naquele momento, dizer: ensina-nos a alimentar 5.000 pessoas com poucos pães e peixes. Ensina-nos a ressuscitar os mortos. Ensina-nos a curar os leprosos. Mas não, eles disseram: ensina-nos a orar, Jesus. Sabe, eles estavam dizendo assim: tudo que nós precisamos é saber orar. Sejam bem-vindos todos, Pernambuco, Rio Grande do Sul, glória a Deus, Maceió, bênção, essa cidade é linda. Tocantins, calor, glória a Deus, que bênção. O Senhor, ele une pessoas, o Senhor, ele une propósitos. Glória a Deus pela sua vida. Então, amados, nós precisamos entender este contexto que os discípulos pediram Jesus para ensiná-los a orar. Sabe, a oração. A oração, ela é a maior arma. Jesus, ele orava, e nós vamos falar sobre isso amanhã, na live de amanhã, nós vamos falar da vida de oração de Jesus. É algo que impacta o meu coração, sabe? Falar de Jesus, falar da vida dele de oração. Sabe, mas para tudo isso, para crescer em oração, para frutificar em oração, nós precisamos ter uma motivação. Mônica, qual é a maior motivação que eu posso ter para me conseguir vencer isso? Sabe?
E eu quero ler João 17:3, que é a maior motivação que nós precisamos ter. Grava esse versículo, João 17:3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a motivação. Conhecer Jesus e a vida eterna é experimentar aqui na terra a eternidade. Sabe, nós temos muitas vezes pensado que nós vamos morrer para conhecer a eternidade, mas nós podemos conhecer a eternidade através da oração, fazendo a vontade de Deus. Salmos 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e buscar a sua orientação. Nós aprendemos com Davi nesta palavra. Salmos 27:4, esse versículo ele é maravilhoso. Davi, ele não buscava dinheiro, porque ele tinha um reinado rico. Davi, ele estava buscando a face do Senhor. Sabe, amados, as dificuldades, elas nos levam na oração. Eu já passei por muitas lutas, enfermidade com o meu filho. Alguns anos atrás, o meu filho ele foi diagnosticado com epilepsia. E foi um tempo muito difícil na minha vida. E eu louvo a Deus porque eu estava num tempo assim de busca. E o Senhor, ele me fortaleceu muito, sabe? E hoje o meu filho está curado. Sabe? Porque eu declarei sobre a vida dele a cura. Eu declarei que aquela enfermidade não era do Senhor e meu filho está curado. Totalmente curado. Mas assim, a dificuldade, ela não vai manter você na oração. Muitas pessoas, elas entram, elas pedem a cura e quando elas recebem, elas vão embora. Sabe? E esse contexto aqui, nós aprendemos com Davi que não são essas motivações que vão nos fazer permanecer e frutificar. Elas vão nos levar. A dificuldade vai nos levar. A dificuldade financeira, sabe? A traição, o abandono. Elas vão nos levar a este lugar de oração, mas elas não são motivação para permanecermos. Sabe? A motivação é a beleza de Deus. A motivação é contemplar em quem Ele é. E eu quero te perguntar, o que tem te levado no lugar de oração? Sabe? A revelação de Deus no lugar de oração, ela nos alimenta. A revelação de Deus no lugar da oração, ela nos alimenta. Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejam sacerdotes dentro de mim. Falta de conhecimento. Através da oração nós adquirimos conhecimento. Porque se nós oramos, nós vamos jejuar. Nós vamos ter uma vida arraigada na palavra de Deus. Não tem como orar sem a palavra. E não tem como ler a palavra e não orar. Sabe? Elas estão juntas umas com as outras. Deus é a maior motivação para orarmos. Sabe? Quantas vezes nós vemos campanhas de 7 dias pela face do Senhor? 7 dias por mais de Deus. 7 dias para que eu morra. 7 dias para que o meu ego seja destruído. 7 dias para que a minha vontade não seja feita. 7 dias para que o Senhor venha e mostre os meus pecados. 7 dias de arrependimento. Quantas vezes nós fazemos essas campanhas? Nós queremos somente as bênçãos, sabe? Mas Jesus, ele nos chama a um novo tempo. Sabe? Um novo tempo, um tempo de pessoas sedentas. Sedentas pela presença dele. Como gerar fruto. João 15:8 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Sabe, Mateus 6:6, ele nos chama a orar no secreto com o nosso Pai.
orar como filhos. E ele diz que as nossas recompensas, elas serão vistas publicamente. Essas recompensas são os frutos, sabe? Nós conhecemos a vida de alguém pelo fruto, sabe? Quando a pessoa é humilhada, como ela reage. Quando a pessoa é maltratada, como ela reage. Quando a pessoa é ofendida, como ela reage. Quando as pessoas contrariam a vontade dela, como ela reage. Os frutos são vistos através do nosso testemunho, sabe? E Jesus, ele fala isso. Os nossos frutos apontam para Deus. Sabe? Porque quando você for humilhado, a pessoa vai olhar para você e vai falar assim: nossa, como que você consegue? Aí você falar: não sou eu. É aquele que vive em mim. É aquele que me guia, que me controla. É aquele que eu vivo por ele, para ele. Para ele são todas as coisas da minha vida também. Sabe? Nós precisamos chegar neste lugar. Ah, mas eu não vou aceitar humilhação, não. Jesus, ele sofreu sem nenhum pecado, ele não revidou. Em 2 Pedro, ele fala: eu sou a sua justiça. Não faça justiça com as suas mãos. Eu sou a sua justiça. Ele foi crucificado, ele foi xingado, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido. E não revidou. Ele não revidou. Sabe? É isso que fala aqui neste versículo. Que os frutos, eles serão vistos. Como tem sido a nossa vida? Como cumprir isso? Como cumprir isso, Mônica? Não é fácil, não. Mas no versículo 1 diz: eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. Ele é a videira, nós somos os ramos. Sabe? Quando nós estamos nele, no versículo 2 diz: toda a vara em mim, que não dá fruto, atira. E limpa toda a que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Jesus, ele usa uma árvore para representar que se estivermos longe dele, nós estaremos fracos. Sabe, essa palavra ela é muito forte. Ele nos informa neste versículo que tempos desafiadores virão. Sabe, ele diz aqui: e limpa toda aquela que dá fruto. Sabe, amados, imagina um ramo sendo limpo, com uma faca, tirando ali as partes ásperas de fora. Você já limpou um ramo de uma árvore? Eu já fui limpada assim. Dói. Dói muito. Sabe? Mas aqui diz também que é para a glória dele. Que é para a glória dele. No versículo 4 diz: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Qual é o segredo para crescer e frutificar em oração? João 15, Viviane. Eu estou lendo praticamente todo o capítulo, tá? João 15. Esse foi o versículo 4. Um ramo, ele não pode produzir nada de si. Ele precisa estar conectado. Você já viu um ramo quando está jogado na beira da estrada, quando foi arrancado da árvore? O que acontece com ele? Nada. Nada. Nós precisamos estar conectados. O nosso alimento, ele vem de Jesus. A nossa força vem de Jesus. Nós precisamos entender que essa unidade vai acontecer no lugar de oração. Essa unidade com Jesus vai acontecer no lugar de oração. E ele vai vir e ele vai trazer os nutrientes que nós precisamos. Por isso eu digo que quando nós temos uma vida de jejum, ele é o nosso alimento. Ele nos alimenta, ele é o nosso nutriente. Sabe? Você pode ficar 7 dias sem comer nada. Só água. E você vai sentir uma força sobrenatural. Eu já tive experiências sobrenaturais. Eu me sentia sendo alimentada. Eu falava,
Não sinto fraqueza, não sinto fome. Ah, eu vou morrer. Se eu não comer até meio-dia, eu vou morrer. Se eu não tomar café, eu não dou conta. Você nunca tentou? Você já tentou se arraigar nessa árvore, nessa videira? Você já buscou esses nutrientes? Sabe, se nós não buscarmos, nós não vamos descobrir. Nós vamos continuar fracas. Porque nós estamos nos fortalecendo de comida. E nem só de pão vive o homem. Eu quero te desafiar. Se você gostar de desafios para jejum, conta comigo, com meu apoio. Eu jejum com você. Viu? Juntas a gente é mais forte. Conversas com Jesus através da oração nos enriquece. Nos enriquece. Sabe, falar com Ele através da palavra e da oração vai nos enriquecer, enriquecer a nossa mente. João 6, no versículo 68, diz: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Sabe, eu quero explicar o contexto deste versículo. Jesus, ele estava falando à multidão uma palavra muito difícil. No versículo 7, no versículo 60, os discípulos dizem: dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Quem pode suportá-la? E Jesus então virou para eles e disse: vocês também querem ir embora? Vocês não querem ouvir essa palavra? Não suportam? Podem ir, como os outros foram. E então Pedro disse: para onde iremos? Tu tens a palavra da vida. Sabe, ele nos ensinou, através desta palavra, que Jesus, ele tem a palavra da vida. Sem a palavra dele, nós morreremos. Nós morreremos. No versículo 5 de João 15 diz: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Ele não diz: sem mim você vai fazer algumas coisas. Não, ele diz: nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Já parou para pensar nisso? Nada. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Sabe? No versículo 6 continua: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e as colhem e lançam no fogo e ardem. Quem não ora irá murchar, secar e morrer. É o que diz a palavra. Quem não ora irá secar. Muitas vezes nós usamos palavras: nossa, minha vida está tão fraca, minha vida de oração está tão fraca, eu não tenho tido ânimo. Sabe, porque você está tentando fazer sozinha na sua força. Nós precisamos entender essa palavra, precisamos estar em Jesus, sabe? E um versículo que eu acho assim, ele muito poderoso, mas nós precisamos entender todo o contexto dele. João 15, no versículo 7 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas imagina, você pedir tudo o que você quiser. Mas muitas pessoas usam esse versículo de maneira errada. Usam somente essa parte: pedires tudo o que quiserdes e será feito. Sabe? Mas esquece das primeiras duas partes que diz: se você estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Sabe? Ele está dizendo isso aqui não para pessoas que não têm uma vida de oração, mas ele está dizendo: se você tem uma vida de oração, se você obedece, se você vive conforme a minha palavra, se você vive uma vida de renúncia, você pode pedir tudo o que você quiser e eu farei. Isso é muito poderoso. Amados, é muito poderoso, sabe? E é neste lugar de oração que os nossos desejos se tornam desejos de Deus. É no lugar de oração que o nosso desejo se torna o desejo de Deus.
Se nós não oramos, não meditamos na palavra, nós não vamos conseguir entender a vontade dele. No versículo 8, diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A intimidade é a base para uma vida de oração. Então, voltando, nós precisamos ter uma vida devocional. Nós precisamos ter uma vida de jejum e de oração. Nós precisamos ter a visão correta sobre a oração, que ela gera fruto, que ela traz transformação e que através dela nós vamos ter uma vida de intimidade com Jesus. Nós vamos fazer a vontade de Jesus. Nós vamos renunciar o nosso eu, nós vamos renunciar o nosso pecado, os pensamentos que nos enfraquecem. Nós vamos renunciar, sabe, aqueles desejos obscuros das nossas almas. Nós vamos renunciar porque quando nós estamos na luz não há trevas. Mas nós precisamos entender esta palavra. Quando eu tenho uma oração firme, uma oração forte, embasada na palavra de Deus, eu vou experimentar as riquezas de Jesus. Sabe, nós precisamos entender. Eu quero ler João 15, do 9 ao 17, que é a continuação do que nós lemos, que assim eu não posso deixar de ler porque é muito poderoso. Diz, depois você lê todo o capítulo 15. Deus vai falar com você. Leia todo. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Se vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. E ele repete novamente que tudo que pedirmos, o Pai vai fazer. Mas nós precisamos obedecer aquilo que ele nos ordena. Sabe, amado? Ele nos chama a um tempo de vida, de santidade. Santidade na nossa mente. Sabe, muitas vezes nós pecamos através dos nossos pensamentos, com sentimentos de ira. Ele é tão claro que ele diz aqui no versículo 12 que o mandamento dele é: amem uns aos outros. Sabe, eu posso afirmar para vocês com toda ênfase e experiência própria. Quando nós temos rancores no coração, quando nós temos sentimentos de ira, de vingança, de inveja, a nossa vida de oração não flui. Não flui. Sabe, Jó, ele teve a vida dele restaurada, restituída, os bens, tudo. Mas primeiro ele orou pelos amigos. Ele perdoou aqueles amigos que enfiaram o dedo nas feridas dele. Sabe, ele clamou pela salvação daqueles amigos. Mas muitas vezes nós falamos: ah, não, mas eu nem vejo essa pessoa. Mas também nem quero ver. Não, amados. Nosso coração precisa estar totalmente quebrantado na presença de Jesus. Ele nos chama, sabe, não para gerar algo para nós, mas para o reino. Sabe, quando nós entendemos que a nossa vida de oração, ela vai glorificar o nome do Pai, nós precisamos estar dispostos a servir aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos feriram, aqueles que nos traíram. Sabe? Porque se eu estou arraigada nele, se ele é a videira, se eu sou o ramo, eu preciso fazer a vontade dele. Ele diz aqui, é claro, eu preciso fazer o que ele ordenou. Mas muitas vezes nós erramos, nós pecamos e nós queremos somente as bênçãos. Sabe? Ele nos espera de braços abertos.
Ele nos espera. É tempo de quebrantar, é tempo de se arrepender. É tempo de arrepender do tempo perdido. Sabe, eu quero te desafiar. Sabe, se há algo no seu coração que te impede de entrar no lugar de oração, de crescer e frutificar, de ter uma vida de jejum, uma vida de devocional crescente, eu quero te desafiar. Peça perdão àqueles que te ofenderam. Perdoe aqueles que te ofenderam. Faz as pazes, sabe, com aqueles familiares que você não fala. Desbloqueia aquelas pessoas que você bloqueou na sua rede social. Tira, sabe, aquele sentimento de vingança da sua mente, mesmo que você não vá fazer nada, mas você está ali torcendo para que aquela pessoa caia. Sabe, Jesus, ele nos chama a um tempo de verdade. E eu quero nesta manhã, eu quero orar. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Mas eu quero que você tire um minuto. Eu quero que você eleve os seus pensamentos aos céus. E que você faça uma oração. Pai, eu quero entrar neste lugar de oração. Eu quero entrar, Pai. Eu quero me conectar. Eu quero me conectar com a videira. Eu quero ter vida. Eu quero ter força. Eu quero ser alimentada por você. Me ajuda, Pai, me ajuda a crescer, me ajuda a frutificar, me ajuda a ter uma vida de oração. Me ajuda, Pai, a meditar na palavra dia e noite. Me ajuda a ter compromisso contigo, Pai, me ajuda. Me ajuda a perdoar aqueles que me ofenderam, me ajuda a deixar os fardos, aqueles fardos de quando eu tinha 12 anos que eu ainda carrego. Me ajuda, Pai. Me ajuda a ser livre do meu passado, do sentimento de culpa. Me ajuda, Pai. Me liberta, Pai, das lembranças que ainda me ferem. Me ajuda, Pai, a viver uma vida, Pai, de verdade. Pai, tua palavra diz que você é a videira verdadeira. Eu quero viver a verdade, eu quero conhecer a verdade. Quebranta o meu coração, Pai, diante dos meus inimigos. Quebranta o meu coração, Pai, diante daqueles que me feriram. Quebranta o meu coração diante daqueles que me traíram. Quebranta o meu coração, Pai, diante da minha mãe, do meu pai, porque me abandonaram. Quebranta o meu coração, Pai, diante do meu pai que me abusou. Quebranta o coração, Pai, diante, Pai, do meu cônjuge que me traiu. Ah, Pai, eu não quero carregar esses fardos. Pai, eu quero entrar neste lugar para te encontrar. Eu quero fazer a diferença, Pai, no teu reino. Eu quero poder ser bênção quando alguém vir pedir um conselho. Eu não quero ter palavras de morte, mas de vida. Pai, eu não quero aconselhar as pessoas a se separar, a se divorciarem. Eu não quero aconselhar as pessoas, Pai, a manterem distância daqueles que eles amam. Pai, mas eu quero ser como você, Pai. Pai, eu quero ter palavras de vida. Pai, nos ajuda a ter palavras de vida, Pai, através do lugar de oração. Nos ajuda, Pai, a esquecer as palavras malditas. Eu quero declarar nesta manhã que toda palavra maldita, toda palavra de desesperança, toda palavra de medo que foi lançado sobre a sua vida, de fraqueza, que você não ia conseguir, que você não ia dar em nada, que você é perdedor mesmo. Eu quero declarar sobre a sua vida destruída toda a arma forjada das trevas. Eu quero declarar sobre a sua vida nesta manhã a palavra de vida, a palavra de vida, a palavra que Jesus disse que você vai frutificar, mesmo que Ele tenha que te limpar, mesmo que Ele tenha que te podar, mas Ele diz que você vai viver num lugar que você vai gerar fruto para glorificar o nome dEle, e tudo que você pedir Ele fará. Ah, Pai, cura, Pai, os corações, Pai. Pai, que haja perdão entre irmãs nesta manhã. Irmãs que não se falam.
Irmãs que estão brigadas por sentimentos de inferioridade, de abandono, Pai, eu te clamo nesta manhã, traz cura. Traz cura, Pai. Pai, mães e filhas que não se falam. Pai, quantas mães, quantas filhas que não falam uma com a outra, porque na verdade queriam ser amadas umas pelas outras, porque se sentiram traídas, se sentiram abandonadas. Pai, eu quero nesta manhã te clamar que toda barreira seja destruída. Eu quero te clamar no nome de Jesus que toda arma forjada das trevas, todas as barreiras que foram levantadas dentro dessas famílias, todas as barreiras, todas as indiferenças, todo sentimento de rancor, de ódio, todo sentimento de ira, eu declaro que seja destruída entre cônjuges, entre esposas que não falam, não têm diálogo, pessoas que foram unidas, Pai, em matrimônio diante do teu altar e que hoje estão, Pai, separadas, que hoje estão cada um lançados para o lado, que estão secando, murchando e morrendo, Pai. Eu te clamo no nome de Jesus, restaura essas pessoas, restaura nelas o teu amor, restaura nelas, Pai, restaura nelas a tua força, que elas se levantem hoje, Pai, como você se levantou, como um guerreiro valente, e que elas perdoem, que elas peçam perdão, que elas se humilhem, Pai, e que toda arma forjada do inimigo seja destruída. Ora na manaxena, na manás. O Senhor diz nesta manhã para alguém, dentro da sua casa, o seu inimigo não é sua família, o seu inimigo não é o seu marido, não é os seus irmãos, não é a sua mãe, o seu inimigo é Satanás. O seu inimigo é Satanás, é ele que cria desavença, é ele que cria barreira, é ele que cria indiferença. Sabe, nós precisamos nos atentar, muitas vezes nós criamos inimizade até com os nossos filhos. O nosso inimigo é Satanás e ele está ao derredor, ele não está ao nosso redor, porque ao nosso redor há uma barreira de fogo, há uma cortina de anjos que nos protege, ele está ao derredor esperando uma brecha, e quando nós abrimos a nossa boca e lançamos palavras de maldição, quando lançamos palavras de morte, quando lançamos palavras que não glorificam o nome do Pai, o diabo que está ao derredor, ele ganha, ele entra nas brechas. Nós precisamos entender isso. A palavra, ela traz vida ou morte. Como tem sido as nossas palavras? Como tem sido as suas palavras? As suas palavras têm gerado vida? As suas palavras têm gerado morte? Sabe, eu quero te desafiar a crescer e frutificar através do lugar de oração. Sabe, se você precisa de ajuda em como jejuar, se você precisa de apoio, de companhia, manda para mim uma mensagem no meu direct, no meu Instagram. Está aí o meu Instagram. Manda para mim, eu vou estar falando com você lá e a gente combina. Sabe, amadas, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Jesus, ele é muito claro. Medite nessa palavra. Amanhã nós vamos falar sobre oração eficaz e persistente. Ah, amados, é uma palavra maravilhosa. Ela vai nos ensinar a permanecer. Ela vai nos ensinar a orar de maneira eficaz através da palavra de Deus. É tremendo. Amados, a minha vida foi transformada através da oração. A minha vida foi totalmente transformada através do lugar de oração. E eu quero desafiar você, sabe? Ah, Mônica, eu já oro muito. Não. Eu sei que todas nós oramos, mas eu quero te convidar a ir em um lugar que você ainda não foi. Eu quero te convidar a caminhar em autoridade como você ainda não caminhou. Eu quero te convidar a entrar nos Santos dos Santos como você ainda não entrou. Amém? Conta comigo, conta com as minhas orações. Quem tiver alguma pergunta, mande também para mim uma mensagem lá no meu Instagram, no direct. Eu vou estar respondendo perguntas na sexta-feira e eu vou estar falando também sobre o meu testemunho. O meu testemunho, amadas, é quase a minha vida toda. Então eu vou fazer vou abreviar, né? Um pouco. Eu senti muito que eu preciso compartilhar com vocês o meu testemunho, tá?
E eu gostaria muito que você compartilhasse essa live com alguém. Ela vai estar no feed do Exército de Oração, vai estar no meu canal do YouTube. Compartilhe com alguém, amados. Sabe? É tempo de crescer e frutificar. É tempo de vivermos uma vida abundante na oração, de não ficar mendigando, sabe? Aqui a palavra de Deus é tão clara, ela diz que tudo que pedirmos. O meu Instagram tá em cima, fixado aí, embaixo do Crescendo e Frutificando. Enquanto pedirmos aquilo que nós queremos, conforme a nossa vontade, nós não vamos conseguir. Mas quando nós aprendemos a pedir conforme a vontade de Deus, Ele fará tudo o que nós queremos. Amém? Eu quero orar por você. Pai, essa palavra foi semeada. Os nossos corações estão queimando por mais de você. Ah, meu coração está queimando. Seu coração está queimando, minha irmã? Seu coração está queimando? Jesus, nós queremos mais. Nós temos fome e sede pela Tua palavra. Nós temos fome e sede, Pai, por mais de Ti. Eu quero nesta manhã, Pai, orar como os discípulos oraram. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, Pai, através de João 15, conforme a Tua vontade. Que não seja nada sobre nós, mas que seja tudo sobre você. Que seja tudo sobre você. Pai, que nesta manhã o Teu Espírito possa ir de encontro com as minhas irmãs, aquelas que estão enfermas, aquelas que precisam de uma cura física, emocional e espiritual. Flua como rios de águas vivas sobre elas. Traga cura, traga refrigério, Pai. Pai, a Tua presença nos transforma. Nos fortaleça, Pai. Nos fortaleça durante essa semana, através desse estudo. Que nós possamos, Pai, encerrar. Que nós possamos terminar esta semana entendendo, Pai, que a maior motivação é contemplar a Tua beleza, é encontrar a Tua vontade em meio à oração, é fazer a Tua vontade, glorificar o Teu nome. Pai, abra nossa mente, que toda verdade que tem sido lançada seja plantada e gere fruto em nós. Pai, no nome de Jesus, blinda-nos, ó Pai, blinda nossa mente, blinda nosso corpo, blinda nossa casa, levanta, Pai, uma barreira de fogo, Pai, nos nossos lares, Pai, que nenhum mal, que nenhuma mentira venha prevalecer, Pai, que os nossos corações sejam quebrantados. Ai, irmãs, eu quero falar para as irmãs, para encerrarmos, quando nos humilhamos, o nome dele é glorificado. Quando nos humilhamos, o nome, não tenha vergonha de se humilhar. Sabe? Ele diz no versículo 7 que ele vai podar, ele vai cortar, e muitas vezes isso envolve humilhação. Sabe? E é através do quebrantamento que nós alcançamos. Sabe? O povo, eles estavam diante do Jordão. Mas eles só atravessaram quando houve um quebrantamento. Sabe, Deus falou, acampa aqui 3 dias. Muitas vezes Deus nos leva a uma situação para que a gente possa entender. Tudo na sua vida tem um porquê. Sabe? Procure saber o porquê. Não satisfaça o seu ego e a sua vontade, mas faça a vontade de Deus e você vai viver, você vai caminhar nas nuvens. Sabe, você vai entrar no lugar de oração e você vai ter experiências como você nunca teve. Você não vai mais andar em fraqueza. Você não vai mais andar, sabe, buscando migalhas. Mas não, você vai assentar à mesa do Pai em lugares celestiais. Ele chama seus filhos e suas filhas para sentar nesse lugar. E eu quero que você venha comigo. Sabe, eu quero que você viva isso comigo. Vem, Ele chama. Ele chama os famintos e os sedentos. Vem, nós queremos viver isso. Eu quero te desafiar, convide alguém para participar dessa live amanhã. Participe, não deixe de participar. Sabe, Deus, Ele quer completar a obra que Ele começou na sua vida. Conte com as minhas orações, conte com o meu carinho. Amém? Muito obrigada, que Deus os abençoe, que vocês tenham um dia maravilhoso e que esta palavra esteja enraizada no coração de cada uma de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.
Obrigada, Jesus, nós te amamos. Declare o seu coração a Jesus neste momento. Nós te amamos, eleve a sua voz e diz: Jesus, nós te amamos. Eu te amo, Jesus, eu amo a tua palavra. Eu amo a tua presença. Ah, Jesus, eu amo você. Eu amo você, Jesus, eu amo você. Ah, Jesus, obrigada, obrigada, porque é tudo por você, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Deus abençoe, irmãs. Até amanhã, 9 horas. Espero você e mais alguém. Convide alguém. Juntas nós somos mais fortes. Amém, Viviane? Todas as irmãs de todos os estados, que bênção, que Deus abençoe vocês. Que Deus faça frutificar e crescer onde vocês estão plantadas. Eu declaro sobre vocês, sobre a vida de vocês, no nome de Jesus, frutos do Senhor. Que o nome dele seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Amém? Um abraço a todas. Até amanhã.